Bom dia mais uma vez para você que nos assiste aqui na TV Centro-Sul, através do canal do YouTube, ou pelo Facebook, pelo streaming. Seja bem-vindo ao Top Saúde nessa sexta-feira. Bom dia, doutora Jequeila, seja bem-vinda. Bom dia, Juliane, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui a gente trocando essas informações tão importantes, né? Nessa manhã de sexta-feira. É um prazer tê-la conosco e muita gratidão por você vir aqui trazer tantas informações necessárias, principalmente sobre essa temática, que é o autismo, que ainda gera muitos tabus e também existem muitas dúvidas, né? Doutora Jequeila, qual o papel da terapia ocupacional no desenvolvimento dessas crianças autistas? Pronto. Juliana, nós tivemos há pouco tempo, né? Eu acredito que no mês passado nós estivemos aqui falando da terapia ocupacional, da importância da terapia ocupacional em relação a várias áreas do desenvolvimento humano. E quando nós falamos da terapia ocupacional, eu só queria relembrar um pouquinho, nós falamos que a nossa intervenção é em cima das ocupações humanas. Essas ocupações humanas, onde buscando a independência e a autonomia do paciente, né, do cliente. Quando a gente fala na área infantil, quando a gente fala em relação a crianças, ao desenvolvimento de crianças, nós estamos falando de ocupações que estão relacionadas ao marco do desenvolvimento infantil. Então, para nós podermos fazer uma intervenção em uma criança que venha a ter um atraso do neurodesenvolvimento, uma criança que tenha alguma dificuldade em estar realizando as suas ocupações principais, que estão relacionadas às habilidades do desenvolvimento, a gente precisa avaliar essa criança de acordo com esses marcos do desenvolvimento. Então, é muito importante a gente conhecer essas habilidades, né? Que cada marco de idade vai promovendo para essas crianças estarem alcançando. E aí, geralmente, uma criança que está dentro desse espectro, né, do espectro do autismo, ela, com suas características, elas trazem alguns atrasos desse neurodesenvolvimento. Então, elas não conseguem alcançar o desenvolvimento dessas habilidades, essas ocupações de acordo com o seu marco de idade específica. Então, cabe aí uma avaliação, né, uma avaliação global, onde o terapeuta ocupacional ele vai avaliar essa criança de uma forma holística, dentro de todas as suas potencialidades e capacidades, para que a gente possa vir estar alcançando o desenvolvimento dessas habilidades com independência e autonomia. Quando a gente fala da área infantil, quando a gente fala da terapia ocupacional, com a intervenção na pediatria, na neuropediatria, a gente se remete a 3 áreas principais de desenvolvimento, né? Que são as AVDs, as atividades de vida diária, o brincar, né? E o desempenho escolar. Então, são 3 áreas onde nós vamos observar como essas crianças elas vão estar desempenhando todas as suas habilidades com o máximo de independência e autonomia. Muito importante. E eu fico assim, como é que eu posso dizer, encantada, porque você fala tão bem, com tanta paixão, que a gente consegue visualizar essa coisa assim, bem, de uma forma bem legal. Ô, Juliana, eu que agradeço, né? A intenção é essa, a gente tornar realmente público, conhecedor da importância de tantas áreas de intervenção em relação ao desenvolvimento. A terapia ocupacional em si, ela é uma área que está sendo muito desbravadora, né, no sentido da intervenção em vários tipos de transtornos, de dificuldades. E em relação ao autismo, nós temos evidências científicas de tratamento, né, que mais na frente a gente vai conversar um pouquinho. Então, nós temos essas evidências científicas em relação à intervenção e no tratamento específico de crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista. E a criança, ela só deve ir para a TO depois que tem um diagnóstico firmado, concreto, de que ela é autista ou de que ela está dentro do espectro, ou ela já pode ser encaminhada mesmo sem ter esse diagnóstico? Quando a gente fala em atraso,
do neurodesenvolvimento, a gente não espera, a gente não aguarda. É muito importante, eu gosto muito de estar, quando eu converso com os pais, com a família, claro que muitas vezes o primeiro profissional a ser buscado é o pediatra, né, para fazer aquela avaliação do desenvolvimento da criança, e o pediatra ele já está ali norteando, observando alguns sinais de alerta, porque que aquela criança não está desenvolvendo e não está correspondendo às habilidades específicas da idade dela, que já era para estar sendo alcançado. O que é que está acontecendo? Como é que está sendo esse meio familiar dentro desse contexto? E aí, muitas vezes, a partir desse profissional, né, do neuropediatra também, que aí já vai para uma avaliação mais específica, existe um encaminhamento para a equipe multiprofissional, que dentre elas nós temos o profissional da terapia ocupacional. Mas necessariamente não tem por que aguardar. Se o pai ou a mãe percebem que a criança, dentro daquela tua competência de sua idade do desenvolvimento, ela não conseguiu, ela não está correspondendo ao que era mais ou menos esperado, já é um sinal para buscar ajuda de estimulação. Porque a intervenção da terapia ocupacional nada mais é do que um processo de intervenção de estimulação para que a gente consiga com que a criança ela venha corresponder ao que é esperado, às competências e habilidades esperadas para a sua idade, né? Então, uma criança que está dentro do espectro autista, ela já vai sinalando características, sinais, a dificuldade no contato visual, a dificuldade no desempenho de algumas habilidades que é condizente para a sua idade específica e cronológica, né? A dificuldade do desempenho social, dos interrelacionamentos, do se relacionar-se com outros, do brincar com os pares, né? A dificuldade da interferência em alguns momentos, ela começa a ter começa a se observar alguma percepção onde nós temos algumas restrições a nível sensorial. A criança tem dificuldade de estar em lugares muito barulhentos, com muita movimentação, com muita gente. A criança não brinca funcionalmente, que é isso que é algo que às vezes chama muita atenção, que é aquele brincar de só jogar, é um brincar de manipular, não é um brincar funcional. Não é um brincar onde traz aquele aprendizado para a criança. Então, quando os pais começam a ter essas observações dentro do teu contexto familiar, ou recebem isso através de uma escuta da escola, através de uma observação de um outro, né, da família ou da escola, isso já chama a atenção para iniciar um processo de intervenção. Geralmente, a família ela busca, muitas vezes, o processo estimulativo, a estimulação, quando a criança atrasa na fala. Porque o atrasar na fala é algo que chama, a priori, mais atenção. Porque a gente sabe que, a partir de 1 ano de idade, a criança já é para estar ali desenvolvendo pelo menos cerca de 50 a 80 palavras, né, dentro do desenvolvimento do marco de idade para 1 ano de idade. E aí o pai começa a perceber, opa, ela só ainda balbucia, só o papá, o mamã, ou então começou a falar e pausou, regrediu. Então, esse desenvolvimento acabou não sendo dado continuidade. Então, aí começa-se a busca, né? Opa, ele está atrasado na fala, então vamos ver o que é que está acontecendo. E aí começa a se buscar essa investigação, que, claro, que não necessariamente toda criança que tenha o atraso da fala, o atraso da linguagem, é uma criança com autismo, é uma criança com TEA, porque nós temos atrasos específicos da fala que não estão direcionados e ligados especificamente ao autismo, mas é o que a olho, né, a observação familiar chama primeiramente essa atenção. E a forma do brincar, do contato que essa criança dirige para o brincar e para as relações familiares e com os pares, né? A gente vai para um rápido intervalo, doutora, eu já vou adiantar. Acho que vamos ter que terminar em outro dia, porque, doutora Jequeila, os pais, eles podem, por conta própria, até uma terapeuta ocupacional, ou ele precisa de um encaminhamento de algum outro profissional?
Atualmente, a gente não precisa ser referenciado para a busca do profissional da terapia ocupacional. A partir do momento que o pai, ou a mãe, ou o cuidador percebem que a criança tem um atraso do desenvolvimento, eles podem buscar, sim, um terapeuta ocupacional para se fazer uma avaliação específica, né, do desenvolvimento infantil daquela criança. Mas a gente já tem essa consciência, né, dentro dos colegas médicos de trabalho, onde existe essa indicação, essa referência muito positiva, né, não só pelos pediatras, mas também pelos neuropediatras e outros profissionais que já têm esse entendimento da importância da avaliação da terapia ocupacional voltada para a área da pediatria, neuropediatria, onde vai estar vendo toda essa avaliação global do desenvolvimento infantil da criança. E em relação em média, quanto tempo pode durar a sessão? Tem um tempo determinado? Por exemplo, uma sessão com psicólogo é em torno de 40 minutos. E com o terapeuta ocupacional, tem esse tempo ou vai depender do desenvolvimento da criança, depender de qual etapa ela está? Eu digo muito que depende do profissional, né? Da conduta do profissional, de que forma o profissional estabelece o seu processo terapêutico de trabalho, seja em clínica, seja em centro de reabilitação. A gente sabe muitas vezes que o acompanhamento desses tipos de terapia em sistemas públicos, né, em sistemas únicos de saúde, eles, pela grande demanda, né, pela grande procura, muitas vezes existe uma restrição de tempo, né? Então, vou falar por mim, no meu caso, eu, terapeuta ocupacional, a forma que eu conduzo o meu processo terapêutico com essas crianças ou com os pacientes que me procuram. Então, eu tiro 1 hora de atendimento com cada criança, porque a gente tira mais ou menos 50 minutos com a criança e 10 minutos, 15 minutos com a família, para sempre dar aquele feedback, a orientação após cada sessão, o que foi realizado com aquela criança, o que é que a gente observou naquele momento, que é importante ser extensivo até em casa, onde os pais precisam também estar reforçando, trabalhando, observando de uma forma mais criteriosa, é onde a gente estabelece também essa relação de processo terapêutico, porque a gente não pode esquecer, Juliane, que quando nós falamos em estimulação de desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, principalmente no que concerne ao desenvolvimento infantil, a gente precisa entender que a família, o cuidador, são peças fundamentais para o processo. Então, enquanto a criança está comigo 2 vezes, 3 vezes na semana, às vezes não pode estar comigo essa quantidade de sessões mais 1 vez na semana, e ali durante aquele período ela vai passar o maior do seu tempo em casa com a família, a gente precisa estender, né? Nós precisamos colocar também a família dentro desse processo, desse espaço de intervenção, porque a família é a continuidade desse tratamento. Ela basicamente que vai estar correspondendo com essa criança em todo o seu, em toda a sua rotina. Então a gente precisa deixar também essa família preparada para estar apta a tentar conduzir algum manejo que essa criança venha trazer, alguma dificuldade que essa criança venha trazer. Poderia ser, digamos assim, uma terapia extensiva, que se estende até a casa, até a família, para que possa dar uma continuidade, não é isso? Para a gente ter uma eficácia de tratamento, quando nós falamos em autismo ou qualquer tipo de atraso do neurodesenvolvimento, crianças que venham ter algum tipo de atraso do neurodesenvolvimento, a gente precisa inserir, sim, a família nesse processo. A família é peça fundamental. Quando a gente fala família, a gente não envolve só pai e mãe. Irmãos, babá, cuidadores, vó. Muitas crianças passam um bom tempo com suas avós, né? Enquanto os pais trabalham. Então, essa família elas tem que estar ciente, né, do seu papel dentro do processo de intervenção, como ela também ela precisa ser participativa. Então, é altamente importante e necessário.
Falamos do tempo da sessão, agora o tempo da terapia. Existe um tempo ou vai depender do desenvolvimento da criança? Ou ela vai dar continuidade até a vida adulta? É possível? Isso é uma grande pergunta, né, bem corriqueira dentro do consultório, onde a gente observa que os pais ficam muito apreensivos. Quanto tempo meu filho vai fazer terapia? Quanto tempo vai levar esse acompanhamento? Na verdade, a criança, quando a gente está falando em intervenção na neuropediatria, na terapia infantil, né, na terapia ocupacional voltada para a área infantil, eu costumo dizer que o marcador desse tempo é a própria criança. Então, a própria criança é quem vai nos corresponder de que forma ela está recebendo essa estimulação e ela está conseguindo desenvolver, ela está conseguindo realmente alcançar as habilidades e as competências do seu marco de idade, né? Então, a criança é o nosso principal, é o nosso relógiozinho. Ela realmente é que vai definir até quanto tempo é necessário esse processo de intervenção. A gente sabe também que dentro desse processo, quando a gente faz uma avaliação global dessa criança, a gente detecta as maiores necessidades dela. Dentro dessas necessidades, a criança também tem potencialidade, né, capacidades significativas para esse desenvolvimento. Então, vamos trabalhando em cima dessas habilidades ainda não alcançadas, para que ela venha conseguir alcançar e desempenhar a sua autonomia, a sua independência. Doutora Jequeila, quais os prejuízos para uma criança autista, ou pelo menos que se enquadra no espectro, que não são acompanhadas por terapeuta ocupacional? Existe um prejuízo para essa criança? Sim, com certeza. Não só o terapeuta ocupacional, mas qualquer outro profissional que faz parte dessa rede dentro do processo de estimulação. Mas como nós estamos falando da terapia ocupacional em si, a terapia ocupacional ela está diretamente ligada ao processo de estimulação do desenvolvimento dessa criança. Então, existem aspectos específicos que é de ordem e de competência da terapia ocupacional está trabalhando, está intervindo. Atividades de vida diárias, né, são as atividades que a gente realiza desde o momento que a gente acorda, como escovar os dentes, lavar o rosto, se vestir, né, se direcionar para um determinado lugar, o banho, a alimentação. Isso é atividade de vida diária. O profissional capacitado e habilitado a avaliar de uma forma funcional o desempenho dessa ocupação, das atividades de vida diária, é o terapeuta ocupacional. Então, quem vai conseguir realizar um treino funcional e apto para que essa criança consiga realmente realizar com independência e autonomia é o terapeuta ocupacional. Então, a gente considera, sim, a importância desse profissional dentro quando a gente fala de desenvolvimento infantil, e é muito interessante quando os pais se alertam a isso e buscam o profissional para essa ajuda. Bem legal. E temos muitas informações ainda para o próximo programa. Acho que ficou aqui na metade do nosso roteiro. Nós vamos ter que nos despedir da doutora Jequeila agora, por questão de tempo, mas já está combinado, né? Próxima semana. A gente continua falando sobre a importância do papel do terapeuta ocupacional em crianças, né, que estão dentro do espectro. Agradeço muito a sua participação. Obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que quem nos assiste também ficou muito bem informado. Eu é que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com mais informações aqui no Top Saúde. Espera aí, antes disso, né? Valeu, produção. Tá aí o arroba de doutora Jequeila, o arroba... Isso, Jequeila, terapeuta ocupacional, lá pode ter mais informações, pode também, se quiser, agendar a consulta, né, doutora? Sim, a gente fica à vontade para quem quiser buscar algum esclarecimento, nós estamos à vontade aí para conversar e tirar todas as dúvidas possíveis. Acredito que são muitas, como foi falado, existe uma rede de profissionais que dão suporte, não é, para essas crianças autistas e as que também estão dentro do espectro, e é tão importante ter informação. Lá tem posts também, né, doutora Jequeila, informando, dando dicas. Isso, a gente tenta utilizar o Instagram como uma ferramenta também de divulgação, não só do trabalho, mas de informação, que venha estar ajudando a essas famílias a se informar um pouco mais
E a gente gosta de estar realizando esse trabalho também pelo Instagram. Então,